Olá a todos, eu sou o professor Chico e hoje vamos começar a discussão sobre movimento uniformemente variado. Nosso objetivo hoje é chegar na função horária da velocidade. Mas antes de entrar na função horária da velocidade, é importante caracterizar o movimento uniformemente variado. Ou seja, quando podemos dizer que o movimento é dito uniformemente variado. Pelo próprio nome, falar que o movimento é uniformemente variado é dizer que tem uma grandeza que varia uniformemente. E essa grandeza que varia uniformemente é a velocidade. Ou seja, no movimento uniformemente variado, a velocidade varia uniformemente. Mas o que significa variar uniformemente? Variar uniformemente quer dizer que, considerando iguais intervalos de tempo, a velocidade aumenta ou diminui valores iguais. Em tempos iguais, a velocidade aumenta ou diminui valores iguais. Aumenta ou diminui porque variar não é simplesmente aumentar. Variar pode ser aumentar ou diminuir. Ou seja, considerando iguais intervalos de tempo, a velocidade aumenta ou diminui os mesmos valores. Isso implica que a grandeza que mede a variação de velocidade em cada instante tem o mesmo valor. Ou seja, se em tempos iguais a velocidade está variando valores iguais, a grandeza que mede a variação de velocidade assume sempre o mesmo valor. Essa grandeza é a aceleração, ou seja, no movimento uniformemente variado, a aceleração ela é constante. Em todos os instantes, a aceleração tem o mesmo valor. Essa é uma característica muito importante que vale a pena destacar. Então, no movimento uniformemente variado, afirmamos que a aceleração, ela é constante. A aceleração pode assumir qualquer valor, menos 1. Ela é constante, porém diferente de zero. Porque se a aceleração é zero, eu caio no movimento uniforme. Então, a aceleração é constante, porém diferente de zero. E a característica que eu julgo mais importante é, se em todos os instantes a aceleração tem o mesmo valor, ao calcular a aceleração média no percurso, o valor da aceleração média coincide com a aceleração em cada instante. Ou seja, no movimento uniformemente variado, a aceleração instantânea, ela tem o mesmo valor da aceleração média no percurso. Ou seja, eu posso calcular no movimento uniformemente variado a aceleração instantânea da mesma forma como calculamos a média. Ou seja, a aceleração instantânea pode ser calculada como sendo a variação de velocidade dividido pela variação do tempo. É a partir dessa característica que nós construímos a função horária da velocidade. Dizer que eu tenho uma função horária da velocidade, função é uma equação que vai relacionar duas grandezas, velocidade e tempo. Se nesse movimento a velocidade está variando com o tempo, qual a equação que relaciona a velocidade em cada instante de tempo? Essa equação é a função horária da velocidade, que para construir eu vou usar essa característica, ou seja, a aceleração instantânea coincide com a aceleração média. Só que aqui na aceleração média, quem é ΔV? ΔV é a velocidade final menos a inicial. Aqui na aceleração média, quem é ΔT? É o instante final menos o instante inicial. Por conveniência, é muito mais fácil considerarmos o tempo inicial como sendo zero, ou seja, carro partiu, cronômetro zerado. Por conveniência, consideraremos o tempo inicial como sendo zero. Se isso é uma verdade que ao multiplicar em cruz, temos que V menos V bolinha é igual à aceleração vezes o tempo, ou seja, a velocidade final é igual a inicial mais a aceleração vezes o tempo.
Essa é a função horária da velocidade. Essa função horária da velocidade ilustra como a velocidade está variando com o tempo, ou seja, velocidade e tempo aqui são as minhas variáveis. E observem bem que essa função horária da velocidade é uma função do primeiro grau. Isso significa que a velocidade aumenta linearmente com o tempo. Foi aquilo que falamos no comecinho da aula. Se a aceleração é constante, em tempos iguais, a velocidade varia valores iguais. Para construir a função horária da velocidade, eu preciso conhecer dois valores, a velocidade inicial e a aceleração. Sabido esses dois valores, eu consigo relacionar a velocidade com o tempo. Essa foi a dica de hoje. Muito obrigado a todos e até a próxima aula.